Ora, muito boa tarde, meus amigos. Mais uma vez vamos continuar com o curso de jornalismo e vamos entrar na 8ª lição, que trata da lei fundamental da notícia e, portanto, sobre teoria, digamos que a lei fundamental da notícia é que o mais importante escreve-se sempre no princípio. Isto também já foi repetido no início do curso e vou dar a explicação. Portanto, na novela ou no conto, o mais importante é o desfecho e escreve-se sempre no final. Na notícia, o mais importante é o lead e redige-se sempre no princípio. Dá-se como exemplo dessa diferença de técnica entre o conto e a notícia a história de dois amigos que vão à caça. No conto, todas as primeiras páginas são dedicadas a descrever os preparativos e as peripécias para se dizer no desfecho do parágrafo final como um caçador matou o outro a tiro porque o confundiu com um animal entre os arbustos, por exemplo. Na notícia, pelo contrário, conta-se o acidente no primeiro parágrafo, relatando-se os pormenores depois. Escrever o mais importante no princípio é a lei fundamental do jornalismo moderno, porque não há leitor atual com tempo bastante para ler completas todas as informações do jornal de um dia. A rádio, a televisão, o cinema exigem e consomem também muitas horas diárias da sua atenção para inteirá-lo do que se passa no mundo. Por isso, na notícia escreve-se o mais valioso quando se começa e redige-se o menos interessante quando termina, para que o leitor fique a saber dos factos lendo só o que interessa. Na teoria, a lei fundamental da notícia origina o estilo chamado pirâmide invertida, usado mundialmente em jornalismo. Explicação. Uma notícia redigida com o mais importante no princípio e o resto em parágrafos sucessivos de interesse decrescente, compara-se com uma pirâmide invertida, quer dizer, uma pirâmide com a base para cima. Porquê? Porque se recordarmos ambas, a notícia e a pirâmide, de baixo para cima fica sempre o mais importante das duas. O lead na notícia e a base na pirâmide. E à medida que se recorta, eliminam-se sempre os pedaços que valem menos do que aqueles que vão ficando. Este princípio demonstra-se facilmente por meio de um quadro, escrevendo-se lado a lado o gráfico de uma notícia com 10 parágrafos e o de uma pirâmide com 10 secções invertida, eliminando-se a par, de baixo para cima, os parágrafos da notícia e as secções da pirâmide. O jovem repórter chegará facilmente à conclusão de que o mais importante de uma e outra vai ficando sempre no quadro, e será facilmente apreendido o estilo da pirâmide invertida em jornalismo. A notícia redigida neste estilo tem a maior aplicação nas informações telegráficas das agências internacionais do jornalismo moderno. Por estas duas razões principais. Primeiro, permite que o leitor se inteire do mais importante nos primeiros parágrafos. Segundo, qualquer jornal pode cortar as notícias internacionais para ocuparem o mínimo de espaço e fica sempre a notícia. Na teoria, as condições técnicas mínimas para classificar a qualidade de cada dado numa informação são as seguintes. Primeiro, analisam-se os dados sublinhados como os melhores e numeram-se pela sua importância sucessiva de maior a menor. Segundo, os algarismos colocam-se dentro de um círculo de 1 a 5 ou até 10, pela mesma ordem, em que depois serão redigidos nos parágrafos sucessivos da notícia. A explicação será que os números escrevem-se dentro de um círculo, junto ao dado ou pormenor, a fim de chamar a atenção para eles. É o método mais prático que se conhece. O que se procura, em primeiro lugar, nos apontamentos são os 4 dados básicos do lead: o quê, quem, onde e quando.
e esses assinalam-se com o número 1, onde quer que se encontrem, porque às vezes estão distantes uns dos outros no conjunto das notas. Deste modo, fica-se com o lead assegurado. A seguir, escolhem-se e marcam-se com o número 2 o dado pormenor ou grupo de dados mais interessantes da notícia para redigi-los no segundo parágrafo. Fica assim selecionado o mais vibrante da informação para o segundo parágrafo. Procuram-se depois e pensam-se analiticamente aqueles dados que, na opinião do repórter, merecem ser apresentados ao leitor nos parágrafos 3º, 4º e 5º, e marcam-se os dados com os números 3, 4 e 5. Já temos uma notícia de 5 parágrafos, tecnicamente classificada no estilo pirâmide invertida. Se a informação é muito extensa, o repórter continua a sua tarefa de análise e põe dentro de círculos os números 6, 7, 8, 9 e 10 para os restantes parágrafos sucessivos, segundo o seu interesse decrescente. Assim, organizou já uma informação de jornal diário com 10 parágrafos, em estilo pirâmide invertida, tal como faz um bom e experimentado repórter. Mais tarde, quando o jovem repórter tiver experiência segura como redator de notícias, aprenderá a escrever dentro do próprio lead o mais vibrante do segundo parágrafo. Conclusão. A finalidade prática da lição sobre este tema é conseguir que o aluno aprenda a numerar os dados segundo a sua importância para o leitor. E a explicação é que o repórter é a pessoa tecnicamente capacitada para avaliar como se apresentam ao leitor os dados de uma notícia, segundo a importância de cada um, e não pela ordem em que os dá a pessoa ou o documento base. O jornalista consegue às vezes os dados pela abordagem de pessoas diferentes em diversos lugares. Noutras ocasiões, dizem-lhe o mais importante no momento de despedir-se ou encontra o dado fundamental no fim do documento. E se antes de sentar-se a redigir a informação, o repórter não reclassifica os dados, numerando-os pela sua importância com o verdadeiro domínio informativo, acontece-lhe sempre algum dos seguintes precalços jornalísticos. A. O leitor tem de ler primeiro dezenas de pormenores secundários antes de encontrar os mais valiosos. B. Se um dos responsáveis da redação lhe manda encurtar a informação, terá de reescrevê-la toda para não ter de eliminar dados importantes. Finalmente, C. Se no momento de fechar a edição do diário não há tempo para redigi-la de novo, já não será publicada nesse dia. Portanto, penso que foi bastante clara esta lição e, apesar de curta, bastante elucidativa. E aqui fica, portanto, mais uma lição de jornalismo terminada. Entraremos na 9ª lição na próxima live. E o resto de tarde boa para todos, que hoje é fim de semana, um bom sábado, que seja um bom dia para aqueles que forem para a praia e os que estejam em casa que também usufruam do tempo de descanso e que tudo corra pelo melhor para todos. Muito boa tarde.